Aleluias. Glória a Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vê nesse sentido. Para ele ver se tá ok. Aleluias. Glória a Deus. Arrasa, Pacheco. Arrasa. É só tu quer cantar.
Glória a Deus. Aleluias. Saúde, paz, prosperidade a todos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós já estamos aqui nesse lugar maravilhoso, nesse lugar de adoração na casa do nosso Pai. Sejam todos bem-vindos, todos que já estão aqui no templo, você que também já está nos acompanhando através dessa live, seja bem-vindos. Vamos adorar ao Senhor. Cada um vai ter seu momento de adoração e de entrega. A palavra do Senhor diz que Jesus ele já tinha chegado ali no templo. Porém as pessoas elas estavam desapercebidas, elas não estavam orando quando Jesus chegou. As pessoas não estavam, sabe, se conectando com Ele, buscando a presença dEle. As pessoas não estavam adorando, mas elas estavam fazendo a casa do Senhor um covil de ladrões. Elas estavam fazendo o que elas queriam. Elas estavam vendendo, elas estavam fazendo, sabe, o templo uma feira. E aquilo entristeceu o coração de Jesus a ponto dele ficar zangado. Mas isso não vai acontecer hoje, nesse lugar.
Porque aqui eu sei que existem verdadeiros adoradores. Eu sei que aqui existem corações sedentos pela presença de Deus, corações que se rendem, que se entreguem. Por isso, nesse momento, feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer para Ele que você quer a presença dEle. Comece a dizer para Ele que você quer agradar e chamar a atenção dEle. Que nessa noite você não vai sair daqui vazio, mas vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do óleo da unção do Senhor. Você vai ser cheio e vai ser tocado. Oh Deus, nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos diminuir na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui por Tua causa, Deus, porque nós Te amamos, Senhor, porque nós Te desejamos. Tu és o nosso Deus. Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo. Toma esse ambiente. Toma esse ambiente, Espírito Santo de Deus. Oh, queremos fluir no Teu sobrenatural. Queremos fluir na Tua presença, que a Tua presença nos transforma. A Tua presença torna tudo possível, torna tudo novo. Vem nos tocar, ó Deus. Vem receber o nosso louvor, a nossa entrega, a nossa adoração. Aqui é casa de oração. Aqui é casa de entrega. Aqui não é covil de ladrões. Nós estamos conectados contigo, ó Deus, através dos nossos pensamentos. Não é só o nosso corpo que está aqui, mas o nosso pensamento também está em Ti. O nosso coração, a nossa alma, ó Deus. Oh, com intensidade eu convido a você a orar, a louvar quando for louvar, a bater até o Senhor responder, a insistir pela presença dEle, igreja. Cada um de nós somos responsáveis por criar um ambiente de glória. Cada um de nós é responsável para chamar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Oh, meu irmão, eu sinto muito, mas não espere pelo seu irmão. Se entregue em adoração. Não perca esse momento por nada. Não se distraia, não se distraia. Oh Senhor, nós vamos bater até Te encontrar. Aleluias. Você é livre para louvar o Senhor nessa noite, querido. Adore a Ele. Cantando bem forte com nossa canção, dando Reis Jesus. Buscai-me, eis e me achareis. Se me buscares, se me buscar de todo o coração, seus caminhos, os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. Buscar-me-eis, buscar-me-eis e me achareis. Se me buscar de todo o coração, os seus caminhos são mais altos que os meus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. E eu te quero, e eu te busco, eu te
Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar. Oh, 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 oh. Sim, Senhor. Hey, yeah. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te... Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar. Eu te quero, eu te busco, eu te quero, Senhor, eu vou subindo, eu te quero, declara, eu te busco, eu te quero, eu vou subindo, eu te quero. Como eu te quero, Senhor, e eu te busco, e eu te quero, e eu te quero, e eu vou subindo. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar. Até te encontrar.
como um rio, rio furioso, sopra como um vento e venha como fogo, venha como fogo. Aleluias. Oh, eu te convido nesse momento a fluir no rio do Espírito Santo, no rio de Deus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Declare como um sino. Como um sino que... Vamos, igreja, levante a sua voz. Faça essa declaração ao Espírito Santo de Deus. Como um mar sem onda. Assim sou eu, sem ti. Declare de todo o coração. Vamos, igreja. Mais sorte como um sino. Como um sino que retine assim sou eu. Sem teu amor. Como um mar sem onda. Assim sou eu sem ti. Então Vem, Espírito Santo, flua. flua como um rio, Rio furioso. Flua, Espírito Santo, nesse momento, nessa noite. Venha como fogo, Espírito Santo. flua como um rio furioso, sopra como um Flua. O vento do Espírito. vento, Que o vento do Espírito venha soprar nesse lugar. Que o vento do Espírito Santo venha soprar sobre cada um de nós nesse momento. Oh, vem como fogo. Vem como fogo, como no dia de Pentecoste. Oh, vento do Espírito sopra, sopra, sopra nesse lugar. Abalabaxere, labaxere, labaxere, labaxere. Agora você vai declarar o quanto você deseja pelo fluir desse fogo, pelo fluir desse rio sobre a sua vida. O rio que flui no nosso interior, mas para isso peça. Vamos, igreja. Vamos, declare o quanto você precisa da presença do Espírito Santo. Porque como um sino que retina, assim sou eu, assim somos nós. Nós somos secos, vazios, sem a presença do Espírito Santo. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar. Oh, derrama fogo dos céus nesse momento. Oh, Deus.
muitos desejamos, nós te desejamos, mais do que qualquer outra coisa nesse lugar. Oh, enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo. Oh, nós que pertencemos a Deus não podemos viver sem Ele. Tu és desejado, Espírito Santo de Deus. Flua nesse lugar, labaxere de cantere de lava labaxere, ore de lava labaxere. Vem, Espírito Santo, queima tudo em nós. Rabacobere de labaxere de labaxere. Eu sei que tu estás aqui inundando vidas. Eu sei que tu estás aqui enchendo a cada um com teu poder. Oh, as coisas dos céus só entende quem é espiritual. Se você entende, você já está queimando nesse lugar. Você já está cheio da glória, da presença do Espírito Santo. Rabaxere de cantere de labaxere. Oh, como um sino que retina, assim sou eu. Declare, vamos. E retine assim sou eu. Enquanto você louva, se entregue mais. Sem teu amor, como mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Esse é louvor de entrega. Declare. Como o sino que retine assim sou eu. Sem teu amor, Como uma como mar sem ondas, assim sou eu sem ti. então vem nesse Então lugar. vem, flua como rio, Rio rio furioso, furioso, sopra como vento, ele vem. venha como fogo, Diga, flua. flua como rio, rio furioso, sopra como vento, venha como fogo. Só a igreja como um sino. Como um sino que somos nós, Senhor. Oh, necessitados de Ti, da Tua presença. Como uma vamos, mais alto, dê mais. Dê mais, você tem mais dentro de você para dar pro Senhor como sino. Como sino. Se esforce ao máximo para louvar a Ele, para se entregar. Vamos, igreja. Teu amor como mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Oh, é verdade, Espírito Santo. Flua comigo, mais alto, sopra como vento, venha como fogo, flua como rio furioso, sopra como vento, venha como fogo, venha como fogo. Oh, labaxê, venha como fogo. Oh, você tem pedido, venha como fogo, flua como rio em mim. Agora faça a declaração para o Espírito Santo. Espírito Santo,
não posso viver sem Ti. Espírito Santo, eu preciso sentir Tu queimar dentro de mim, Espírito Santo. Espírito Santo, eu não posso viver vazio. Espírito Santo, Tu és essencial na minha vida. Espírito Santo, sem Ti eu estou perdido. Espírito Santo, nós temos esse privilégio, igreja, de termos essa presença sobrenatural, gloriosa conosco. Oh, e Ele quer ouvir a declaração nessa noite. Vamos, se declare por Espírito Santo. Diga o nome dele, Espírito Santo. Mais, te desejo, te desejo. Oh, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, esteja comigo em tudo que eu faço, Espírito Santo. Esteja comigo, Espírito Santo, por onde eu vou. Esteja comigo, Espírito Santo, quando eu estiver orando, Espírito Santo, para que suplique por mim também, para que interceda por mim. Ele é um ser presente. O Espírito Santo de Deus, Ele é real, igreja. Ele é uma pessoa, Ele não é um vento, Ele não é uma pomba, mas Ele é uma pessoa com emoções. Ele é uma pessoa que nós podemos desejá-lo mais. Nós podemos nos desesperar pela presença do Espírito Santo. Ele é mais importante do que uma autoridade, do que alguém importante. Oh, Tu és real, Espírito Santo. Desejado, desejado Tu és o dono dessa igreja. Tu és o dono de cada vida. Labaxere de labaxere, cantere de labaxere. Oh, Espírito Santo, obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Muitas vezes nós servimos ao Senhor, nós oramos, mas nós esquecemos de falar com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, não podemos nos esquecer de Ti, Espírito Santo. Ore de lava labaxê. Tem pessoas aqui nessa noite que ainda precisam se esvaziar para poder receber o Espírito Santo. Se esvazia de si mesmo, se esvazia dos problemas, das preocupações. Ele quer tomar o lugar na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Eu quero me desesperar por Ti, Espírito Santo. Queima pela presença dEle, queima, queima. Me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero prender no som outra vez. Queimando-Te, amor por Ti. Vamos queimar por Ti. Labaxere, cantere de labalabaxê. Oh, tenho fome, tenho sede de Ti. Eu tenho fome, eu tenho sede. Eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede. Eu tenho fome. Fome de Ti. Eu tenho sede. Eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede. Eu tenho fome, fome de Ti. Aleluias. Você que tem sede e fome pela presença dEle, aplauda Ele bem forte, exalte a Ele. Oh, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és essencial, Espírito Santo. Tu és desejado, Espírito
declare assim: eu sei que eu nunca estou só, porque o Espírito Santo está comigo em todos os momentos. Você crê nisso? Então dê glória a Deus aí, exalte ao Senhor aí no seu lugar. Aleluias, esse é um presente maravilhoso que o Senhor nos deu, essa presença do Espírito Santo, aquele que nos acompanha, aquele que nos aconselha. Se alguma vez foi pessoalmente com o Espírito Santo aconselhado, ele falou aí com você, graças a Deus eu já tive esse privilégio. O Espírito Santo, ele é essencial, ele é maravilhoso, e nós temos que insistir pela presença dele cada dia mais. Aleluias! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a ele mais uma vez. Ele é santo e poderoso, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluias! Como é bom exaltar ao Senhor, como é bom cantar louvores ao Senhor. Já quero perguntar, quantos nos visita essa noite? Hoje é noite de terça, é nossa RCE, nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Se você está nos visitando, faça assim com a sua mão. É sempre uma honra ter a presença daqueles que nos visitam e a presença de todos também. Aleluias. Glória a Deus. Então não tem ninguém nessa noite, né? Aleluias. Então sejam todos bem-vindos. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é o Espírito Santo que vai falar conosco. Essa noite você crê? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para liberar os nossos corações através do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos receber o pastor com alegria. Glória a Deus. Boa noite, família ICB. Saúde, paz, prosperidade. Amém. Diga assim: Senhor, quero beber de Ti, da Tua palavra, até ser cheio e transbordar. Amém. Podemos assentar? Em nome de Jesus. Deus abençoe, levitas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem está com sede de mais de Deus? Aleluias. Tem uma canção, só não consigo cantar, mas diz assim: quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Tu és o rio, Senhor. Pastora Marta gostava muito dessa canção. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo à nossa RCE. Nós estamos aqui para crescermos pela edificação da palavra de Deus, para sermos fortalecidos por Sua presença e alimentados por Sua palavra. Aleluias. Nós, queridos, nessa noite, vamos estar ministrando, a partir dessa RCE, dentro do tema Atos 29, a história continua. E hoje eu quero ler Atos capítulo 20, juntamente com você, a partir do verso 19, até o verso 24. Atos 20, do 19 ao 24.
Vocês estão com frio? O ambiente está gostoso hoje. Aleluias. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Servindo. Bora repetir esse versículo de novo. 1, 2, 3. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, tentações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. 20. Meu Jesus, ajuda-nos. Testificando, tanto os judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vinte e quatro. Glórias. Essa passagem é de arrepiar. Essa passagem, ela acaba com qualquer, vou usar uma expressão muito conhecida aí, mimimi de crente que tem medo do evangelho, que tem medo da responsabilidade que é servir ao Senhor. Nesse texto, querido, eu não vejo outra coisa senão um servo autêntico de Deus. Diga assim, um servo autêntico de Deus. Ele começa dizendo, servindo ao Senhor, anunciando publicamente, né, nos templos, nas ruas, nas casas, independente do que vai me acontecer. Nós estamos ministrando nesse tema, a história continua. E uma qualidade presente na igreja de Atos, que eu quero destacar, e nós vamos falar sobre esta qualidade, que nós precisamos continuar a história com essa qualidade. Nós não podemos continuar a história da igreja sem esta qualidade, que é a qualidade de ser servo. Diga, servo. É presente na igreja de Atos, que era uma igreja servidora, uma igreja que servia. Amados, muitas das coisas a gente não consegue viver na totalidade por um simples fator. Porque a gente não sabe de fato o que aquilo significa. E se você não sabe o que de fato algo significa, você não vai conseguir viver isso na sua totalidade. E se nós vamos construir uma história, escrever uma história como igreja servidora, nós precisamos entender o que é servos. Aqui tem servo do Senhor? Aleluias. Servo, no grego, você que está anotando, anote aí, é uma palavrinha chamada doulos, que significa escravo, servo homem, de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro. Diga, alguém que se rende à vontade de outro. E é isso que nós vemos aqui, nesta passagem do apóstolo Paulo. Ele está totalmente rendido à vontade, ao propósito, ao serviço do reino, à obra da pregação do evangelho. Amém. Obrigado. Então, querido, no nosso dicionário português,
servo está descrito como aquele que não é livre, não tem direito e bens, aquele que obedece ou serve alguém. Isso é servo, aquele que obedece alguém. Quem está aqui nesta noite que é servo do Senhor? Quem está nos acompanhando que é servo do Senhor? Amém? E qual é a vontade de Deus para a sua vida nessa noite? Nessa noite, qual é a vontade que o seu Senhor quer de você? Terça-feira, reunião de crescimento espiritual. A vontade do meu Senhor é que eu esteja na casa dele, servindo a ele. Querido, aí nós vamos começando a nos encontrar em situações que a gente não está vivendo sendo um servo na sua totalidade. Porque servo é aquele que não é livre, mas que faz a vontade de alguém. Que faz a vontade do seu, diga Senhor. Alguém que se rende à vontade do outro. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Isso é servo. Servo, queridos, no primeiro século, era realmente um escravo. Alguém que foi destituído de tudo que possuía, foi destituído dos seus bens, tudo que ele possuía no mundo. Alguém que perdeu a liberdade, alguém que perdeu a sua autonomia pessoal, a vontade própria e até mesmo o nome. Até mesmo o nome, né, ele perdia. E o que acontecia? Furava-se a orelha desse servo, colocava uma argola e colocava o nome do seu senhor. E não falava mais, chamava ele pelo nome, mas chamava servo do Senhor, e assim por diante. Assim era no primeiro século, que eram os servos. Então, ele não recebia nenhum pagamento pelos seus serviços prestados, porque ele perdia totalmente a sua liberdade de ação. Aquilo que o seu senhor falava, ele obedecia. E ele sempre servia em primeiro lugar da sua vida o seu Senhor. Era assim que eram servos no primeiro século. Era assim que eles viviam. Era assim que de fato eles eram. Nós saímos de escravos do pecado para escravos de Cristo. A maior revolução de alguém que vive uma vida ruim é que quando ele saia dessa vida ruim, ele agora quer que outras pessoas também saiam dessa vida ruim. Se você for observar os testemunhos de pessoas que tiveram uma vida mudada, muitas dessas pessoas estão fazendo alguma coisa para que outras também sejam mudadas. Aí você vê aí o Instituto do Ayrton Senna e assim por diante, porque eles viveram uma vida ruim, precária, mas a vida deles foi mudada e agora de alguma forma eles querem que outros também tenham uma vida mudada. Aquele que era escravo do pecado, que era servo do pecado, ele foi liberto do pecado, ele foi livre do pecado, mas agora ele precisa, contribuir para que outros que ainda são servos do pecado sejam livres. E este papel servidor, isso nós como igreja fazemos quando realmente nos colocamos na vontade do nosso Senhor, assim como a igreja de Atos se colocou, assim como nós vemos essa declaração do apóstolo Paulo. Amém? Eu quero ler Romanos capítulo 6, versículo 16. Este papel de servos, queridos, ele sempre vai permanecer na nossa vida. Não sabeis vós, a quem vós apresentardes por servos, para lhes obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte,
ou da obediência para a justiça? O que a palavra está dizendo é o seguinte: aquele que obedece o pecado, ele é servo do pecado, para a sua morte. Mas aquele que obedece a palavra, que é obediente, ele é servo da obediência para a justiça. Quando nós fazíamos aquilo que a nossa carne queria, quando vivíamos uma vida no pecado, nós éramos escravos e servos de quem? Do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Continua, por favor. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. 18. E libertados do pecado, fostes feitos servo do pecado, e agora servo da... Ou seja, no mundo, no pecado, obedecia ao Senhor chamado pecado, Satanás. Mas eu não sou mais servo do pecado. Fui liberto dessa servidão para entrar, diga assim, em outra servidão. Servo da justiça. Vamos lá. 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Aí o apóstolo diz assim: olha, igreja de Romanos, igreja que está em Roma, assim como vocês entregavam os vossos membros para servir o pecado para a maldade, servir a maldade para fazer a maldade, agora você vai entregar o seu corpo a serviço da justiça para a santificação. Quero que você entenda uma coisa. Nós temos uma ideia. E o seguinte: eu estava aqui numa vida amarrada de escravo. Jesus me libertou. Estou aqui em uma vida totalmente liberta. Já que Jesus me libertou, agora eu vou fazer o que eu quero com uma nova vida. Não vou mais viver o pecado, mas também não vou mais me envolver no reino. Aí que nós não nos enganamos. Diga assim: eu saí de um reino para servir em outro reino. No mundo nós estávamos servindo o reino das trevas, mas saímos do reino das trevas agora para servir o reino da luz. Verso 20. Porque quando eras servos do pecado, esteves livres da justiça. Quando eras servos do pecado, estavas livre da justiça. Então, querido, muitas pessoas, elas creem que recebeu a salvação, que são libertas, e que agora são livres. Sim, nós somos livres de fato, somos livres do pecado, e agora nós somos servos da justiça. Estávamos perdidos no mundo, no pecado, nas mãos de Satanás, mas agora nós estamos nas mãos, diga assim, de Deus. Diga de Cristo. Então existem dois reinos, o reino das trevas e o reino das luzes. Nós vemos uma igreja em Atos, servindo ao reino da luz, servindo ao reino de Deus, realmente dedicada à vontade do seu Senhor, independente do que estaria acontecendo com eles. Porque servir ao Senhor para aquela igreja é realmente o significado de servo que nós temos lá no primeiro século. Um significado real, verdadeiro. Então, querido, o reino das trevas, diga assim, é como um navio que está prestes a afundar. O reino das trevas é como um navio que está prestes a afundar. E quando nesse
navio percebe que ele está perdido, o capitão desse navio percebe que ele está perdido. Ele diz o seguinte: olha, passageiros da segunda classe, pode vir para a primeira classe, pode aproveitar, pode beber e fazer o que você quiser. Então aqueles tripulantes daquele navio dizem assim: nossa, como o nosso capitão é bom, como ele é bom com a gente, como ele me deu isso, como ele me deu aquilo. Só que em pouco tempo todos irão morrer afogados. Mas o reino da luz é como outro navio, que os servos foram transportados para um novo navio. Só que nesse novo navio eles fazem a vontade do seu comandante. E ele serve o seu comandante não é porque lá eles não vão poder beber, praticar a imoralidade e tudo mais. Não é por causa disso, mas porque eles priorizam e entendem que servir é fazer a vontade do seu Senhor. Diga assim: servir é fazer a vontade do meu Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 diz assim: vocês eram escravos quando Deus os chamou. Não se preocupe com isso. Mas se vocês podem se tornar livres, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. É servo de Cristo. Na minha versão diz é escravo de Cristo. O senhorio da nossa vida mudou. Mas o nosso coração precisa ser um coração de servo. E às vezes este entendimento de servo, servo de Deus, ele é raso, ele é equivocado. E por às vezes não termos um entendimento profundo, não servimos como deveríamos servir. Romanos 6, 22. Não nos entregamos a Deus como deveríamos nos entregar. E não fazemos a sua vontade como deveríamos fazer. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, querido, como servos de Deus, nós temos uma recompensa. Como escravos de Cristo para fazer a vontade de Deus, existe uma recompensa para as nossas vidas. Diga assim: a vida eterna. É por isso que Paulo diz assim: olha, não me importo. Eu sei que o Espírito Santo tem me revelado que para onde eu vou, me aguardam prisões, tribulações, né? E mais na frente ele diz assim: eu não estou apenas pronto para ser preso, mas também para morrer, porque ele sabia que existia uma recompensa para os servos fiéis. Então, apesar da gente nos denominar como servo de Deus, apesar de falarmos que somos servos do Senhor, ainda não conhecemos a real implicação disso na nossa vida. Muitos ainda não conhecem o quanto declarar que é um servo do Senhor vai implicar a sua vida, vai levar a sua vida, ou vai custar a sua vida. Eu não sei nem se a gente pode falar sua vida ou minha vida mais, né? Porque se a gente é servo, a vida não é nossa, é dele. Então, apesar da igreja nos dias atuais falar assim: somos servos do Senhor, servimos ao Senhor, a realidade da vivência das pessoas que declaram isso é apenas uma declaração, porque nas suas atitudes passa longe do significado de servo. Quem está me entendendo nessa noite? Né? Às vezes a forma que a pessoa está vivendo a sua vida está muito longe do que significa ser servo. Muitas das vezes por falta de conhecimento, ou talvez porque a gente acaba repetindo os exemplos
que a gente cerca, que não cerca a nossa vida. A gente vai crescendo como criança e repetindo os exemplos da nossa volta. E muitas das vezes a gente chega na igreja e vai repetindo os exemplos daqueles que já estão mais tempo do que nós ali. E se aquele que está mais tempo do que nós ali não for um servo autêntico de Deus? Ei, pastor, aí está o problema. Né? Diga misericórdia. Muitas das vezes a gente, olha só os significados que a gente tem de servos, né? Às vezes a gente se denomina como servo porque a gente recebeu um favor divino. Ou seja, eu sou servo, não é porque eu servi, é porque o meu Senhor me abençoou. Não está ao contrário isso aí? Deus derramou um favor, é porque eu sou servo dele. Está ao contrário, é eu que tenho que servir a ele. Eu sou servo porque eu sirvo, porque eu faço a vontade dele, e não porque ele libera um favor na minha vida. Mas quando as pessoas dizem assim, é um servo do Senhor, cuidado, Deus está com ele porque ele é um servo. Ou seja, é o Senhor que está servindo ele, não é ele que está servindo o Senhor. Totalmente o contrário. Quando passamos por alguma situação humilhante, apontamos o dedo para o céu com toda a autoridade, né, que nós pensamos ter e falamos: Senhor, eu sou teu servo, faça alguma coisa. Sou teu servo, Senhor, faz algo. Não tá, olha as nossas definições de servos. Elas nos contradizem. Essa é a diferença da igreja de Atos para a igreja, deixa para lá. É por isso que nós precisamos entender o que é ser servo, para dar continuidade a uma história. Diga assim, a história continua com servos autênticos do reino de Deus. Amém? Então diga assim, precisamos conhecer a palavra e crescer para não adotar um estilo de vida diferente. Porque muitas das vezes, por falta de conhecer a palavra, a gente adota um estilo de vida, né, que contradiz, pensando que aquela é a maneira correta de viver, de servirmos no seu reino. Querido, nosso desafio é viver a nossa vida como Jesus viveu, como as escrituras dizem que ele viveu. Amém? Esse é o nosso verdadeiro propósito. Muitas pessoas, muitos cristãos, quando o verdadeiro propósito de ser um cristão for revelado para eles, para eles poderá parecer ou soar mal aos seus ouvidos. Nós temos lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, um povo estava perecendo, porque estava vivendo um estilo de vida conforme a geração anterior estava vivendo. E a geração anterior estava vivendo de forma errada. Então aquele povo viveu a sua vida baseado no erro daquela geração, e por isso eles estavam padecendo. Aí Deus levanta o profeta Oséias justamente para mostrar que aquele povo estava sofrendo porque lhes faltava conhecimento. É como se fosse nos dias atuais, né? Deus levantasse alguém e falasse assim: olha, vocês têm certeza que estão me servindo? Vocês precisam conhecer a palavra e saber o que é servo. Foi isso que aconteceu lá. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Diga misericórdia. Então nós não podemos perder a direção da palavra, o significado da palavra. Temos que mergulhar, temos que estudar. Irmãos, RCE é para quê? É para crescimento, é para avanço, é para ter entendimento da palavra e não, conforme o apóstolo diz, e não ser levado por qualquer vento de doutrina.
e viver na íntegra o verdadeiro significado. Então, como eu falei, às vezes é porque a gente tem muita facilidade de reproduzir o que os outros fazem sem perguntar. Então imagina alguém que só se preocupa, a única preocupação dessa pessoa é só ir para a igreja. Ela só vai para o templo 1 ou 2 vezes na semana. Aí alguém diz para ela: o que tu está fazendo? Estou servindo ao Senhor. E esta pessoa, chega alguém novo na igreja e começa a andar com ela. E esta pessoa também começa agora a ir para a igreja e pergunta para ela: o que você está fazendo? Estou servindo ao Senhor. Porque a gente tem facilidade de repetir, de reproduzir, né, o que os outros fazem, sem nos perguntar por quê. Mas isso é servir o Senhor? Por que que você serve desse jeito? A gente tem essa facilidade de reproduzir as coisas sem perguntar o porquê, sem entender. É como uma história de uma criança que observava a sua mãe fritando peixe. E ela chega e diz: mãe, ô mamãe, por que toda vez que a senhora vai fritar o peixe, a senhora corta o rabo e a cabeça, joga fora e frita o peixe? Eu não sei, né? A sua avó sempre fez desse jeito. Aí ele foi para a avó dele: ô vovó, por que toda vez que a minha mãe faz isso, ela diz que a senhora também fazia? Antes de fritar o peixe, a senhora corta o rabo, corta a cabeça, joga fora e frita o peixe. Por que a senhora faz isso? Ah, não sei, meu filho, a sua bisavó sempre fazia assim. Aí ele chega para a bisavó dele: ô bisa, por que todo mundo está cortando o rabo e a cabeça do peixe antes de fritar? Meu filho, porque na minha época as panelas eram pequenas, as frigideiras, nem frigideira sequer tinha. E não tinha como caber todo dentro, então a gente cortava para caber. E os outros lá na frente fazendo, reproduzindo, sem entender o porquê. Você sabia que isso às vezes acontece com a gente? A gente faz muita coisa que a gente acha que é algo, mas nós nunca procuramos entender o real significado. Nunca procuramos descobrir na realidade. Então, querido, né, infelizmente, é isso que tem acontecido com a igreja. Estamos falando e fazendo coisas que vimos e ouvimos como se fossem verdades absolutas. E nós não buscamos uma revelação correta da palavra. Então a igreja de Atos não tinha dificuldade para saber o que era ser servo. Sabe por quê? Porque eles tinham, né, a proximidade de servo para aquela geração era algo muito simples de entender. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então, como o Novo Testamento foi escrito no grego, muitas coisas referente ao que está no Novo Testamento, Jesus não falou pensando na cultura hebraica. Jesus falou pensando na cultura grega. Então, muitas situações, nós vamos precisar entender a cultura grega para a gente compreender o real significado. É por isso que todas as vezes que a gente vai pregar uma mensagem, às vezes entra assim: no grego essa palavra significa isso, isso e isso. Por exemplo, como já ministramos aqui, quando Jesus disse igreja, ele não estava pensando no modelo hebraico, que é sinagoga. Jesus estava pensando no modelo grego, que é eclésia. E assim, querido, nós sabendo realmente o porquê, o significado, nós vamos procurar viver de maneira correta. O que os fariseus não gostavam do evangelho que Jesus pregava e que os discípulos pregavam? Porque na cultura hebraica, o que era pregar o evangelho? Era ir toda vez para a sinagoga, ficar lá dentro da sinagoga, dizendo que era um santo homem de Deus. E Jesus não, ia de casa em casa, de porta em porta, na casa dos pecadores. Jesus, não, esse profeta está errado.
ele tem que ficar aqui na sinagoga, assim, tal, e tem aquela postura, e quando ele jejuar, a cara dele tem que ficar murcha. Era assim que eles pensavam. E Jesus vem trazendo e mostrando que ele, como servo que veio para servir, ensina algo diferente, baseado em uma cultura diferente. Tem ou não tem diferença a cultura do Pará com outras culturas aí afora? Você pode até trazer uma explicação baseada na sua cultura, e outra pessoa de outra cultura não vai entender nada. É por isso que nós precisamos mergulhar fundo na palavra de Deus, para vivermos os reais significados. Pastor, já terminei de ler o livro de Atos. Leia de novo, mais fundo. Pega o dicionário, pega lá, vai estudando, vai entendendo. Pega a palavra, vai estudando. Para quê, pastor? Para viver realmente o que está lá. E não para tentar só reproduzir o que a gente está acostumado. Muitas das vezes a gente acha que servir a Deus é só cantar na igreja, limpar a igreja, ou simplesmente... E isso faz parte. Diga assim, mas vai além. Diga, vai além. Diga assim, os servos vivem para servir ao reino. E por falta, queridos, de entendimento do que é servir, tem se constituído alguns tipos de igreja de servos variados. A primeira igreja que eu quero falar é a igreja dos servos religiosos. Diga assim, a igreja dos servos religiosos. São aqueles que vivem por merecimento, São aqueles que vivem por merecimento. E você sabia que a gente é doutrinado desde criança no merecimento? Desde pequenininho a gente é doutrinado nisso. Meu filho não vai ganhar porque não fez isso, isso e isso. Foi ou não foi assim com você? Aconteceu ou não aconteceu? Nós somos doutrinados nisso. Fomos doutrinados desde criança até essa mentalidade de igreja de servos religiosos, onde tudo se baseia em regras e normas, igual lá na nossa casa. Não pode isso, não pode aquilo, essa regrinha tal. A gente foi doutrinado desta maneira. Então, para conquistar alguma coisa, tem uma norma. Tudo é baseado na minha justiça própria. Então, muitas pessoas que vêm para Cristo, se tornam cristãos, e são ensinados a ter esse mesmo tipo de comportamento, de religiosidade. Com relação a Deus, o comportamento deles é esse. Cumpre uma série de regras, então eles agradam a Deus. E ele se torna bonzinho para mim. Então, muita da gente tem esse entendimento. Se tornamos uma igreja de servos religiosos. A gente foi doutrinado em algo, então a gente se torna um cristão, que tudo na nossa vida como cristão está baseado na minha justiça própria. Então a pessoa tenta cumprir tudinho, para quê? Para que Deus olhe para ela e diz assim, olha, foi um bom servo, então Deus vai ser bom com ele. Isso é o quê? É uma igreja de servos religiosos. Eu quero ver um servo desse religioso falar o que Paulo falou no texto inicial que nós falamos. Não fala, não vive. Porque para ele isso é morte. Então, nessa igreja de servos religiosos, a pessoa passa o tempo todo procurando nessa lista de regras aonde foi que ela errou. Quando ela falha, ela fica procurando na lista de regras dela aonde que foi que ela errou. Porque, querido, nessa igreja, a forma é mais importante do que o conteúdo. E isso se torna farisaísmo, Irrepreensíveis no exterior, perfeitos no exterior, mas quando o seu interior está deteriorado, diga misericórdia. Para esses irmãos, para esses tipos de servos, o reino é baseado apenas em regras. Tudo que for fazerem, tudo que fazem
é para ter um alívio na sua consciência, para não se sentirem acusados, né, de não servirem a Deus, e para não sentir uma acusação na sua mente dizendo assim: poxa, eu não fiz direitinho, então eu não vou merecer isso. Tudo isso, irmãos, é porque entendemos errado o significado de muitas coisas na Bíblia. Como também existe outra igreja de servos, diga assim, os servos que vivem do reino. É o tipo de igreja de servos que ganha o coração das pessoas, para que elas possam viver sem qualquer tipo de peso de regra religiosa. Enquanto uma coloca as regras, o outro tipo constrói-se nela servos que tiram qualquer peso de obediência a regras. Diga misericórdia. E esse tipo de servos, eles estão numa busca frenética para conquistar, através da igreja e através do reino, aquilo que eles não conquistaram no mundo. Eles estão servindo o reino, né? Eles, na verdade, estão vivendo do reino, para que o reino dê para eles apenas os seus sonhos pessoais e as suas conquistas pessoais. Mas eles não estão interessados na vontade do rei. Eles não estão interessados no propósito do reino. Eles servem para desfrutar dos benefícios do reino, mas não para fazer a vontade do reino. E se nós formos observar, a igreja de Atos não era assim. Diga, não era assim. Era o contrário. Ela usava o que tinha para serviço do reino. Ela usava os seus bens para serviço do reino. E não usava o reino para ganhar e conquistar bens. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, querido, nesse tipo de igreja, os servos do reino são os que dão as ordens para o rei. Nesse tipo de reino, Jesus é transformado numa lâmpada, no gênio da lâmpada mágica, para atender os desejos desses servos. E isso foge totalmente do que nós estamos entendendo do que é servo. Isso foge totalmente do significado. Eu pergunto, aqui tem servo de Deus? Aqui tem servo do Senhor? Amém. Aleluia, Jesus. O que é que Jesus nos ensinou na oração? Seja feita a tua vontade, Pai, né? E não a minha vontade. A vontade do Pai. E por fim eu quero falar da igreja de servos que vive para o reino. Diga assim, a igreja de servos que vive para o reino. Bate a mão no peito e bem forte, diga, sou eu. Aleluia, Jesus. Esta igreja, irmãos, é constituída de servos que estão entendendo realmente o que é servo, que entenderam que a sua vontade pertence ao seu Senhor e que o reino tem um propósito, o reino tem objetivo. Para que um reino seja organizado, ele precisa de, diga assim, um rei, um povo e de um propósito. Diga assim, Jesus é o rei. Diga assim, nós, os salvos, somos os cidadãos. E as leis espirituais são os seus princípios, né? Valores espirituais são verdadeiros motivos de cada atitude tomada nesse reino. E o propósito é a salvação. O propósito é a salvação. Cada reino tem um propósito. Se nós formos ler, João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Qual é o propósito do reino das trevas? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida e vida em abundância, né? Eu vim chamar, salvar os pecadores. Então ele veio trazer salvação. Esse é o propósito do reino. Então esses tipos de servos que nós precisamos ser, assim como Paulo declarou, nos render à vontade do nosso Senhor, nos render ao chamado de Deus. Esse é o tipo de servo que precisamos ser para escrever a história, uma mesma história, com o mesmo propósito, com o mesmo significado. Então a história precisa continuar através, diga assim, de servos autênticos. Então, querido, todo mal sofrido por um ser humano é causado por outro ser humano
servindo ao propósito do seu rei ou imperador. Todo mal sofrido por um homem ou por uma mulher é causado por outro homem ou por outra mulher, servindo o propósito do seu reino. Vou citar um exemplo. Alguém que foi viciado em drogas, causou-se um mal nessa pessoa. Mas essa pessoa que foi viciada em drogas, ela foi usada por outra pessoa para o propósito do reino das trevas. Então o diabo usou alguém, usou uma pessoa no seu propósito, do seu reino, para ferir outra pessoa. Então todo sofrimento, toda consequência que um homem e uma mulher sofrem no reino, ele está sofrendo, isso está sendo causado por outro ser humano que está servindo um determinado Senhor. Aí eu digo para você, todo o benefício que o homem recebe nessa terra é causado por outro homem sendo usado por Deus no propósito do seu reino. No propósito do seu reino. Então, enquanto o diabo está aí querendo usar pessoas no propósito do seu reino para o mal, diga assim, eu não sou mais esse servo dele. Agora eu sou o servo que vai trazer o bem na vida dos outros. Nós somos os servos que vai trazer o bem, cumprindo o propósito do reino de Deus, fazendo a sua vontade. Assim como Paulo falou, servindo ao Senhor com toda a interesse de coração e dedicado, de casa em casa, né? Tendo a certeza de estar preparado para o que vier, para o que der e vier, como diz o ditado. Então, querido, a igreja de Atos vivia em propósito, né, no propósito e na missão do seu Senhor. A igreja de Atos vivia no propósito e na missão. Foi dada uma missão para aquela igreja, foi dado um propósito, e eles se levantaram dizendo, nós somos servos que nos rendemos à vontade do nosso Senhor, e nós vamos fazer essa vontade. É para pregar em Jerusalém? Vamos pregar. Ananias, vai na casa de Judas e lá para o homem. Senhor, mas vai, tá bom, Senhor. Ananias foi. Uma igreja que se rendeu à vontade do seu Senhor. Quando vivermos isso na prática, todos os dias, queridos, a história está sendo continuada. A história está sendo continuada. Quem entende isso, diga amém. Então, querido, essa igreja não andava preocupada ou ansiosa por coisa alguma, porque ela sabia que o rei cuida de tudo quanto, né, enquanto ela serve. Quem aqui já serviu o exército aí? Levanta a mão. Quem já foi passar pelo menos uma temporadazinha lá de uns 3 meses? Você chegou a usar o fardamento do exército, a roupa? Você se preocupou em comprar, em pagar aquele fardamento? Porque você sabe que você está servindo o seu país, e o seu país vai cuidar disso. A igreja de Atos era uma igreja que não ficava muito preocupada, porque a serviço do reino ela sabia que Deus cuidava, que Deus supria, que Deus abençoava. Amém? Então, enquanto muitas pessoas gastam muito ou todo o tempo da sua vida apenas preocupada com coisas terrenas, a igreja de servos vive a vontade do seu Senhor e entende que o seu Senhor vai suprir todas as suas necessidades. É por isso que Jesus disse assim, olha, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós somos servos de quê? Saímos de servos do pecado para servos da justiça. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque somos servos da justiça. E para nós finalizarmos nessa noite, declararmos ao Senhor todo o nosso coração e serviço a Ele, eu quero ler 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus. Versículo 2. Além disso, requer-se de nós, mordomos, que cada um se ache fiel. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Na minha versão diz assim, ó, portanto, que todos considerem
servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. E o que se requer destes servos, desses encarregados? Que sejam fiéis. Paulo está dizendo o seguinte: olha, que todos nós sejam considerados como servos, como ministros, como mordomos. Diga assim: mordomo é o que serve a uma causa. E o que é que requer desse mordomo, desse servo, desse encarregado? Requer uma coisa: que ele seja fiel. Porque lá naquela parábola foi distribuído dons, talentos para cada servo cumprir com a obrigação daquela responsabilidade. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes a gente acha que fidelidade só é dinheiro e relacionamento. Só vemos fidelidade nessas duas áreas: dinheiro e relacionamento. Se eu não servir essa igreja, eu estou sendo infiel ao meu chamado, ao meu Deus e ao meu Rei. Fidelidade vai além de 2 ou 3, mas corresponde a todas as áreas da nossa vida. Que sejamos servos, que na volta de Cristo Jesus Ele possa olhar para nós e falar assim: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor cantar aquela canção Eu Me Rendo de novo. Amém? Quem é servo de Cristo aqui? O servo é aquele que se rende à vontade do seu Senhor. O servo é aquele que se rende à vontade do seu Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluias. Comece a falar com o seu Deus. Pergunte para Ele: Senhor, eu tenho sido um servo fiel? Aleluia, Jesus. Oh. Amém, Jesus. Querido, se renda aos pés do Senhor. Se renda aos pés dEle. Meu Deus, eu entendo que o Senhor me resgatou das trevas para o reino da luz. Eu entendo, meu Deus, que outrora eu era servo do pecado, mas agora eu sou servo da justiça. E que a minha vida foi entregue aos teus pés, Pai, para fazer a tua vontade. Querido, comece a falar com Ele. Oh, é o seu momento de nós olharmos para a nossa vida e entendermos e fazermos aquela reflexão de como está a nossa vida de servos, como estamos servindo ao Senhor. A história precisa continuar, e esta história vai continuar através de servos fiéis, dedicados. Você pode nesse momento se render ao Senhor através de uma atitude, através de uma oração, através de palavras de entrega. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe aos pés do Senhor. Oh, mas se renda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, enquanto você se rende, entregue essa canção ao Senhor. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Oh, diga assim: eis-me aqui. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Diga: pra tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Se entregue, anseio por ti. Anseio por ti. Fala: Senhor, enche-me da graça. Oh, enche-me da graça e do teu amor. Sacia-me
sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor. Fala pra mim, fala pra mim. Diga, fala. Fala pra mim. Fala a tua vontade. E eu me rendo. Diga, Senhor, nos rendemos a Ti, a Tua vontade, aleluia. Pra conhecer-te. Diga, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer, nos rendemos à Tua vontade. Cumpra o Teu querer nesta igreja. Usa-nos, Pai, somos Teus servos. Nós somos os Teus servos. Cumpra em nós a Tua vontade, Senhor. Cumpra em nós o Teu querer. Cumpra em nós o Teu querer, aleluia. Sim. Que cada atitude seja de um servir de coração. Gera em nós um coração servidor. Gera em nós, Senhor. Gera em nós um coração servidor. Sopra em meu viver. Faz Teu querer. Faz. Usa esta casa, que se levante aqui servos. Faz Teu querer. Se renda ao propósito do reino. Se renda ao propósito do reino. Sopra em meu viver. Faz Teu querer. Faz Teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural. Faz Teu querer. Faz Teu querer em mim. Aleluias. Aleluias. Sim, Deus. Diga, Senhor, sou Teu servo. Cresça em mim. Diga, cresça em mim, Senhor. Diga, cresça em mim. E que eu diminua como servo. Diminua. Diga isso pra Ele. Eu que eu me constranja com a Sua glória E todo Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Se você é um servo dele, levante-se do seu lugar e declare essa canção. Diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade. Oh, Pai, que esta palavra gera em nossa vida a partir de hoje um coração mais servo. Diga, mais servo. Diga, Senhor, que eu seja
mais obediente, mais submisso e mais servo. Diga aí, mais servo. Esta é uma oração de um pioneiro do Ministério Casa da Bênção. E nós fazemos desta oração nossa oração nesta noite. Que sejamos mais submissos, mais obedientes e mais servos. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Você pode celebrar o Senhor com suas palmas. Só mais um. Tudo que tenho, tudo que sou, me usa, sou teu servo, da canção. te entrego tudo que tenho. Tudo que sou. Aleluias. Então vamos entregar nessa noite nossas ofertas ao altar da casa do Senhor. Vamos também ser fiéis, não apenas com a nossa vida, mas com os nossos. Porque tens nos dado mais que Glória a Deus. Amém. obrigado. Glória a Deus. Meu melhor a ti eu darei, o trono de nada sou. Não me importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Amém, Jesus. Minha motivação É saber é que saber nada. que nada me faltará. Amém. Diga assim: nada vai me faltar. Por isso, permaneço fiel ao meu Senhor. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar. Meu Deus, nós consagramos e abençoamos essa semente, essas ofertas, Pai de fidelidade. Continua suprindo o teu povo em todas as áreas, continua multiplicando, Senhor. Nós consagramos e declaramos abençoado em nome de Jesus. Amém. Queridos, quinta-feira nós temos células nos lares, células familiares. E o tema é evangelismo. Amém? Vamos cumprir o propósito, em nome de Jesus. Sábado nós temos celebração, RJ. Sábado 5 horas tem Live Kids. E domingo nós temos pela ceia do Senhor às 9 horas da manhã. Glórias.